amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, uma excelente semana é o que lhes desejo, inclusive ao Flamengo também, a todos nós rubro-negros. O Flamengo tem 2 jogos muito importantes essa semana pelo Campeonato Carioca, pelas semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco, e acho muito importante que o Flamengo tenha ingressado nessa semana após uma goleada que, mesmo contra uma equipe muito tradicional, é verdade, como o Bangu, mas de menor expressão em termos de qualidade dentro de campo, mas uma goleada de 6-0 que realmente injeta ânimo na torcida, injeta confiança no Paulo Souza e no grupo de jogadores também. Uma vitória que teve alguns fenômenos muito importantes, dentre eles o Léo Pereira fazendo 2 gols, o Everton Ribeiro, que ao contrário de muita gente, não retornou, na opinião de muitas pessoas, não retornou à sua posição de origem dos últimos 3 anos. O Everton Ribeiro não jogou ali, o Everton Ribeiro jogou mais centralizado, ao contrário do que em outrora, quando ele emanava do corredor lateral para o centro. Nesse jogo, o Everton Ribeiro pela direita, pela esquerda, com ampla liberdade de movimentação, tal como o de Arrascaeta. Aliás, a interação foi muito positiva para a desenvoltura do time do Flamengo. O Flamengo jogava no 3-4-2-1 e o Everton Ribeiro era um desses atletas que compunham essa linha de 2, logo atrás do centroavante centralizado, que era o Gabigol, e eles invertiam, ele e o de Arrascaeta invertiam muito as suas posições. Então, eu vou reagir aqui à entrevista do Paulo Souza, confesso a vocês, não havia visto, gosto de fazê-lo espontaneamente, ou seja, assistindo a entrevista e comentando logo a seguir. Então vamos lá para ver o que respondeu o companheiro Paulo Souza nessa entrevista. A primeira pergunta é de Monique Danello, da TNT Esportes. Paulo, boa noite. Existia grande expectativa sobre esse novo gramado do Maracanã. Qual foi a avaliação dos jogadores e da comissão nesse retorno ao estádio? Uma avaliação super positiva, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sinto-me um verdadeiro treinador do Flamengo. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso Presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. Pergunta da Isabelle Costa. Bom, meus amigos, é o seguinte, ele falou em batismo, mas ainda, essa daí é a primeira pergunta, como eu falei para vocês, eu não assisti a entrevista, ainda não falou da nação. Porque eu acho que batismo mesmo foi o que ele passou ali com a nação rubro-negra que lotou o Maracanã. Você tá de novo, preços acessíveis tornam o time do Flamengo mais perigoso, mais letal dentro de campo, porque é o torcedor que vai lá apoiar com mais gana, com mais garra. Preços não acessíveis transformam o Maracanã, meus amigos, essa daí é a minha opinião, de uma outra maneira, que no meu entendimento não é muito positiva para o Flamengo e nem muito negativa para o adversário. Então ele não falou ainda da torcida, falou do gramado. Indubitavelmente o gramado estava muito bom e favorece o jogo do Flamengo, que é um jogo associativo, um jogo construído de pé em pé, um jogo sem muitas ligações diretas, explorando as ideias de jogo através das habilidades dos jogadores. Indubitavelmente o Flamengo jogando nesse gramado, uma pena que o Fluminense tem que participar também desse gramado, eu não concordo, o Fluminense não devia estar ali, mas independente de qualquer coisa, que me desculpe aí o companheiro tricolor, independente de qualquer coisa, é um grande gramado. Mas ele ainda não falou da torcida, deveria ter falado, eu vou comentar isso, vamos lá. Ou se vai falar ainda, não sei. Da S1 Live. Boa noite, Paulo. O único jogo que o Gabriel ficou de fora foi contra o Madureira, além do jogo contra o Boa Vista, que ele entrou só no segundo tempo. Fora isso, ele é o atleta com mais minutos desde que você assumiu. Pode explicar o porquê dele participar menos dessa rodagem e controle de minutagem que a comissão técnica vem fazendo? Você considera ele imprescindível no seu esquema de jogo?
imprescindível só mesmo é a camisola do Flamengo. Esse é que é imprescindível. Como tenho vindo a dizer, a equipa tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está por cima de qualquer um de nós. E claro que o Gabi já tem vindo a marcar a história do Flamengo, por aquilo que tem vindo a representar. Bom, meus amigos, vou interromper aqui. O companheiro Paulo Souza precisa ser avisado que aqui camisola é a roupa íntima de mulher. Eu não sei nem como é que isso ainda não virou meme, mas pelo amor de Deus, alguém tem que avisar o companheiro, não pode falar camisola aqui. Pô, porque se vai virar meme aí, vai pegar mal para a torcida do Flamengo. Que camisola da torcida do Flamengo? Camisa da torcida do Flamengo, mas vamos lá. Mas como eu disse, imprescindível é mesmo a camisola do Flamengo. Pô. Pergunta de Rafael Melo do... de novo, cara, não pode ficar falando em camisola, mas vamos lá, é camisa, companheiro, tem que avisar ele, é camisa. Agora você saiu lá de Portugal, vem pra cá, camisa, companheiro, não tem camisola. Camisola é o que a mulher veste. Isso aí vai acabar virando meme. Bom, é o seguinte, meu amigo, a pergunta da companheira Isabelle mostra claramente que ela quis levar à tona e que ele respondesse a um debate que todo rubro-negro realizou na semana anterior. Ou seja, por que o Gabigol não sai do time, por que o Gabigol não participa desse controle de minutos jogados do elenco nas partidas, por que o Gabigol predominantemente está no elenco, se ele diz que é tão importante assim que ele seja preservado também, que qualquer atleta seja preservado. Então, ele diz aí que nenhum jogador é mais importante do que o outro, que a camisa é mais importante, está querendo dizer que é o coletivo, mas de fato o Gabigol ingressa ali no campo na maior parte do tempo. E eu vou te falar uma coisa, quando entra o Pedro não prova que realmente pode substituir o Gabigol na maior parte do tempo. Ou seja, esse debate todo em torno do Pedro é muito polêmico, mas quando ele entra lá não joga bem. A verdade é essa, torcedor rubro-negro, não tem jogado bem. O Pedro nem quando entra inicialmente, quando integra ali os 11 jogadores que vão começar a partida. Então, eu acho até que o companheiro Paulo Souza talvez não tenha outra alternativa, independente das especulações, que é o empresário do Gabigol, que naturalmente força uma situação de minutagem maior, o próprio Gabigol, pela personalidade dele, que não gosta de sair, que gosta de jogar, enfim, mas eu acho que o problema é com o Pedro, o problema é com a não possibilidade de substituição do Gabigol mesmo, no entendimento dele, em função da performance do Pedro. Eu queria que você aí, companheiro rubro-negro, refletisse sobre isso, mas vamos lá. O canal Rafa Melo. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela vitória e pela estreia no Maracanã. O Arrascaeta marcou 4 gols nos últimos 4 jogos e hoje participou de 5 dos 6 gols. São atuações de gala de um jogador excepcional. O quanto o Arrascaeta facilita e contribui para o seu trabalho no Flamengo? Todos os bons jogadores, todos aqueles que têm qualidade na sua mobilidade, na sua capacidade técnica de controle, a sua visibilidade de jogo, as suas próprias tomadas de decisões, sempre que está num ritmo alto, é um jogador que alimenta muito o nosso ataque, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, as nossas linhas, a nossa profundidade, a nossa largura, a forma como ele se move no campo, o entendimento e do tempo de ocupação do próprio espaço, faz com que ele seja um jogador influente e que vai alimentando esse mesmo ataque. E fico feliz por ele, porque por ele e sobretudo pela equipa. Um jogador desta dimensão tem vindo a mostrar, dando exemplo, não só ele, mas visto que estamos a falar dele, sobretudo um jogador sem bola, um jogador que se sacrifica, como assim tem que ser, todos, pela equipa, e para poder fazer a diferença quando a equipa tem bola. Meus amigos, o que ele quis dizer aí que o De Arrascaeta é o jogador mais cerebral do time do Flamengo e de fato ele é o jogador mais importante.
Esse controle de minutagem para com o De Arrascaeta é muito importante, porque o De Arrascaeta sofre com problemas de lesões, e quando ele ingressa dentro de campo, ele entrega muito. Ele, naturalmente, se esforça bastante para poder produzir tudo o que o Paulo Souza falou com propriedade, e eu aqui, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro também, não refuto uma vírgula do que ele falou. Ele é, de fato, o jogador mais interativo, é o grande cérebro. O Flamengo sem o De Arrascaeta é outro, mas o torcedor rubro-negro, ele precisa estar cônscio de que o De Arrascaeta, como qualquer atleta, precisa ser preservado também, e que os resultados dos exames fisiológicos são conclusivos para poder determinar isso. Já bem que o Flamengo, esse é um indicador importante, não está padecendo com lesões nessa temporada ainda, justamente em função desse controle de minutagem que o Paulo Souza faz, e muita gente reclama, vai deixar o De Arrascaeta no banco, deixa o João Gomes no banco, ou seja, essa preservação, ela é muito importante para que você tenha todos os atletas inteiros. A temporada de 2020 e 2021 prova exatamente aquilo que está acontecendo agora, né? Não tem lesão. E o que aconteceu com o Mister, meus amigos, era um fenômeno, realmente, viu? O Flamengo deu muita sorte no ano de 2019, muita sorte, porque nós convivemos com algumas lesões, mas a maior parte delas não musculares, né? E o Mister tinha ali 13, 14 jogadores no máximo. Já o Paulo Souza tem mais facilidade porque ele tem um elenco muito mais diverso. Então o que ele quis dizer aí é que o De Arrascaeta é imprescindível e muito inteligente. Pergunta de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória e pela atuação da equipe. Após a polêmica da semana passada, qual a avaliação que você faz do Isla no dia a dia, já que o jogador voltou a atuar e até deu uma assistência nessa noite? Bom, o Isla falou com a diretiva, com os nossos dirigentes, resolveu aquilo que tinha que resolver, foi multado por isso. No dia-a-dia é um jogador que normalmente chega a tempo nos treinos, no campo, treina com o máximo de profissionalismo. Hoje entrou bem, deu uma assistência, é um jogador, juntamente com todos os outros importantes, onde tem que estar pronto para a qualquer momento poder ajudar o Flamengo a vencermos todos os jogos. Meus amigos, aquela polêmica que envolveu o Isla, no meu entendimento, é menos grave do que a que envolve o Isla desde que ele chegou no Flamengo. Porque é óbvio que eu também fiquei bastante irritado, uma demonstração de antiprofissionalismo cabal. Mas não é pior do que a performance dele desde que chegou, que contraria inclusive a performance que ele teve ao longo da carreira. Então, o Isla precisava voltar a ser aquele grande jogador de outrora, da seleção do Chile, dos times grandes que ele participou lá na Europa. Eu não posso dizer a você que concorde com ele, realmente ele promoveu uma assistência, que tenha entrado bem, entrou razoavelmente, jogou muito pouco, mas a decisão é do Paulo Souza. Agora, no meu entendimento, o Rodinei e o Mateuzinho estão muito melhores do que o Isla, e sinceramente ele não faria falta nenhuma, ainda que eu desconfie seriamente que o Paulo Souza o prepara para ser o titular, porque o Paulo Souza gosta de jogadores experientes dentro de campo. Isso aí é apenas uma percepção minha. Vamos lá. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela grande atuação na partida de hoje. Grande parte dessa melhoria no futebol coletivo da sua equipe se dá por conta da mudança de posicionamento do Everton Ribeiro? Eu tenho vindo a dizer desde o início, são duas posições que temos como sobretudo desde o início de o poder utilizar, porque gostamos de ter jogadores com muita qualidade técnica no jogo. Iniciámos com ele no corredor esquerdo, claro que a profundidade, a velocidade que outros jogadores quando jogam nesse corredor não é a mesma que o Everton pode oferecer. Por dentro tem um jogo muito mais associativo, entende-o bem, trabalhou bem em termos defensivos. Hoje, sobretudo, também meteu intensidade, muita intensidade nas transições defensivas, que é importante.
para um jogador nessa posição. Por isso é mais um jogador, mais uma oportunidade que nós temos para decidirmos antes de cada jogo ou durante o jogo de o podermos utilizar nessa posição que jogou hoje. Olha, o Everton Ribeiro, como ele próprio falou e confirmou, no passado ele jogava ali pelo corredor lateral e enveredava para o centro de campo. Nesse jogo, o Everton Ribeiro jogou no centro do campo, ou seja, ele não participava das jogadas pelos corredores laterais, ele participava das jogadas pelo corredor interno, ou seja, em triangulações pelo lado direito com o Gabigol e o Mateuzinho, e do outro lado com o Lázaro e o próprio Gabigol, que ia para a direita e para a esquerda. Um jogo muito interessante que o Flamengo fez. Eu sempre disse a vocês que gosto de ver o Everton Ribeiro jogando pelo meio, porque se ele joga pelo corredor lateral, o Flamengo perde aquela agudeza que em alguns momentos é muito importante para o time, para poder penetrar nos blocos de marcação adversários, que são sempre muito recuados em 99% das vezes. Eu falei até na live de ontem que para mim o único time que vai jogar de maneira franca com o Flamengo seria o River Plate do Galhardo. O resto joga todo mundo atrás, inclusive até o próprio Atlético Mineiro, e isso não é arrogância da minha parte não, é verdade. Quem estava lá no jogo contra o Galo, em Cuiabá, viu o que eu estou dizendo. Então, o Everton Ribeiro, tanto nessa posição que jogou agora, 3-4-2-1, ele era um desses dois, pela direita e pela esquerda, logo atrás do centroavante, tanto ali como eu acho que compondo também a linha anterior, essa linha de 4, funcionando como um segundo volante que se aproxima muito da área para poder concluir, elaborar o jogo, eu acho que é uma posição muito melhor do que a que ele jogou nos últimos 3 anos, inclusive com o Mister. O que eu quero te dizer é o seguinte, aqui tem Bruno Henrique aí para voltar. Eu falei ontem isso na live, é muito interessante isso, porque 3-4-2-1, então esses 3 jogadores que estão no ataque, essa linha de 2 mais o centroavante, você tem ali 7 jogadores para poder disputar essas 3 posições, porque você tem o Gabigol, o Pedro, você tem o Marinho, o Vitinho, verdade? Você tem o De Arrascaeta, você tem o Everton Ribeiro, olha quanta gente tem para jogar ali. Você tem ali o Bruno Henrique, então você naturalmente tem 7 para disputar 3. E quando o Bruno Henrique vem, e quando você tem outros tantos jogadores para poder disputar essa posição, o que me parece é que ele tentou encontrar um lugar lá na ala esquerda para poder acomodar ali a maior parte dos jogadores. São 7 jogadores de imensa qualidade que jogam ali para disputar 3 posições. Parem para pensar aí. 3 posições, com 7 jogadores de muita qualidade. Só o elenco do Flamengo que tem isso no Brasil. É por isso que quando eu falo para vocês, mas o elenco do Flamengo é o melhor disparado, o pessoal fica falando aí que eu sou soberbo, sou arrogante. Não, não é soberbo. Quem é que tem 7 atacantes para disputar 3 posições, meus amigos? 7 atacantes de relevo. 7. Quem é que tem o Marinho? Quem é que tem o Vitinho? Quem é que tem o De Arrascaeta? Quem é que tem o Everton Ribeiro? Quem é que tem o Bruno Henrique? Quem é que tem o Gabigol e quem é que tem o Pedro? São 7 para disputar 3. Então vamos lá. Por isso que ele encontrou a posição lá para o Everton Ribeiro na ala esquerda. E eu não descarto que ele venha utilizar novamente o Everton Ribeiro lá. Vamos lá. Pergunta do Caê Mota, do GE. Paulo, boa noite. Gostaria que você falasse do volume ofensivo do primeiro tempo com Ribeiro, Gabriel e Arrascaeta bem próximos e com movimentação. Manter essa arrumação e colocar o Bruno Henrique na ala esquerda é viável no seu entendimento? É viável, é algo que nós também pensamos. Nós temos vindo, porque o Bruno Henrique é um jogador de área, nós precisamos de jogadores de área. Daí a ideia de jogar como ponta ou como ponta mais externa está no nosso horizonte, está no nosso pensamento, é algo que trabalhamos, é algo que o jogador sabe. Mas, repito, ou seja, a ideia é todos os jogadores estarem disponíveis, entenderem bem as posições que têm que ocupar para poder potenciar ao máximo a qualidade da nossa equipa e o volume de jogo
criando oportunidades e sendo cada vez mais eficaz nessas mesmas oportunidades. Olha, essa pergunta foi muito inteligente, remete à discussão anterior comentada por mim, porque ele já tenta encontrar uma vaga para o Bruno Henrique, porque o companheiro que fez a pergunta diz o seguinte: bom, peraí, então o Everton Ribeiro se deu muito bem com o De Arrascaeta ali na frente, mas tá faltando o Bruno Henrique. E aí não é só o Bruno Henrique que tá faltando, né? Falta o Pedro também, falta o Vitinho, falta o Marinho, aquilo tudo que eu falei para vocês. Então, falta o Bruno Henrique. Então, peraí, vamos encontrar ali um lugar onde o Bruno Henrique possa jogar, porque ele tem que jogar. E aí o companheiro já pergunta para ele se pode jogar na ala esquerda. Entenda assim, o conceito de ala é aquele que vai e volta. Só que quando o Everton Ribeiro está no campo, o Everton Ribeiro não recua para compor aquela linha de 5, porque o Flamengo tem 3 zagueiros e quando o Everton Ribeiro está ali, o Everton Ribeiro não passa do meio campo. Então, de fato, ele não funciona como um ala esquerda, né? Ele funciona talvez como um meia esquerda, né? Como ponta não vou dizer, porque ponta tradicionalmente vai até o fundo. Então, quem recua, quem de fato faz a função de ala é o Mateuzinho, é o Rodinei, é o Isla quando está dentro de campo, porque esse sim recua, e o Flamengo defende numa linha de 4. Agora, quando você tem ali o Lázaro e você tem o Mateuzinho, aí sim os dois recuam e compõem uma linha de 5 na defesa, que foi exatamente o que aconteceu contra o Bangu. Então você precisa entender aí que se o Bruno Henrique for jogar ali pelo lado esquerdo, certamente ele não vai funcionar como um ala tradicional, aquele que vai e volta, ele vai parar ali no meio campo para que seja explorada a velocidade dele. Isso didaticamente é muito importante para você aí, companheiro rubro-negro, raciocinar e refletir. Vamos lá. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Faça uma avaliação dos jovens Mateuzinho, Lázaro e João Gomes e como contribuíram para essa grande atuação do Flamengo. Nós hoje iniciamos com 4 jogadores que têm alguns anos de futebol base do Flamengo, jogadores que nós acreditamos, não é por acaso, ou não têm espaço por acaso, só porque são jogadores de base. Todos eles têm que merecer estar dentro do campo, por isso têm que treinar bem, e associamos também ao França, porque é um jogador que nem tinha tido férias logo no início quando cheguei, é um jogador que nós acreditamos bastante de poder, num futuro breve, também nos ajudar a incrementar a qualidade do nosso jogo e ser um jogador também determinado. O torcedor rubro-negro, que sempre clamava pela participação dos jogadores da base, não pode reclamar. Entenda assim, esse rodízio, né, se ficou apelidado como rodízio, isso é algo, meus amigos, que contempla outras oportunidades. E esses jogadores estão aparecendo muito bem. O Matheus França fez até o gol. Não foi só o gol, ele entrou bem, com personalidade. Tem o Lázaro, que está jogando muito bem. Você tem o Mateuzinho, que de fato cresceu muito com o Paulo Souza. Você tem o João Gomes, ou seja, você tem outros que também já participaram, o Noga, o Cleiton, que no meu entendimento merecem até uma reflexão se podem ou não integrarem o time do Flamengo no lugar de alguns que já estão há muito tempo e que não se desenvolvem, né? Inclusive até pensando no lugar do Fabrício Bruno também, que, meus amigos, ainda não mostrou o que alguns falaram que ele tinha, enfim, então é muito importante isso, inclusive até, meus amigos, comercialmente para o Flamengo também, porque é uma oportunidade do mundo olhar para esses jogadores. Você precisa entender isso, porque uma parte da geração de receita do Flamengo advém da comercialização dos jogadores da base. E eles precisam realmente ter oportunidade. O companheiro Paulo, não citou o Neneca, porque o Neneca é mais um deles. Então, veja bem, o Neneca também é advindo da base. Então, só nesse jogo aí você teve várias opções. Isso só está acontecendo agora com o Paulo Souza, porque os outros treinadores tinham medo de escalar. Vocês sabem disso, ou seja, eram bastante conservadores. Vamos lá. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Paulo, este foi o seu primeiro encontro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como foi para você esse primeiro jogo e poder acompanhar de perto a festa dos torcedores?
Foi extraordinário, maravilhoso, como eu disse inicialmente, senti-me batizado. Um público fabuloso, é esta sinergia que nós queremos ter. Temos essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos atravessar maior dificuldade durante o jogo, precisamos dele, precisamos dessa mesma energia que nos possam empurrar para termos intensidade, energia, qualidade no nosso jogo, para podermos sair todos vencedores. Sinto-me privilegiado. Hoje posso dizer que, sem dúvida, sinto cada vez mais treinador do Flamengo. Fim da coletiva. Meus amigos, é o seguinte, o companheiro Wesley estava ao meu lado quando ele formulou essa pergunta. E deu oportunidade ao Paulo Souza falar minimamente da torcida do Flamengo. Pouco. Falou pouco. Crítica a ele, contundente. Falou pouco. Porque eu tenho certeza absoluta que ele nunca viu isso em nenhum lugar. Nunca viu. Em todos os clubes pelos quais ele passou. Nunca viu. E ele falou pouco. Entenda uma coisa, o que o Mister fazia para conquistar a torcida também? O Mister ia lá e agradecia a nação. Paulo Souza acaba o jogo, entra no vestiário, não vai lá agradecer a nação. Acena para a nação. Isso é diferença de característica. Não pode. Tem que reverenciar a nação. Fernando, sim, não vou abrir mão dessa convicção. Tem que reverenciar a nação. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque a torcida do Flamengo fez no jogo de sábado à noite é algo indescritível. Porque o perfil do companheiro rubro-negro que estava lá realmente mudou. Viu? Grande abraço a todos vocês. Meus amigos, hoje à noite, segunda-feira, 10h30, tem a nossa live raiz, aquela que nós debatemos sobre N situações. Então, grande abraço, estou esperando vocês, se inscrevam no canal, deixem o like nesse vídeo, porque é muito importante. Até mais tarde, hoje, segunda-feira, 10h30. Saudações rubro-negras a todos.